Capítulo 13, Psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas. Psicografia direta ou manual. A ciência espírita progrediu como todas as outras e mais rapidamente do que as outras, porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes. E já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente e tão rapidamente como os homens o fazem entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar, como nós o fazemos em nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas, munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos no lugar de uma mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira ou em vime. Pouco importa a substância, é indiferente. Se agora, através do fundo da cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, a ponta por fora e embaixo, e que se a mantenha bem equilibrada sobre a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel, colocando os dedos sobre a borda da cesta, tomará seu movimento, mas em lugar de girar, ela passeará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar, sejam riscos insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito for evocado e queira ele se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas mesas girantes. Torna-se inteligente. Nesta posição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si, mesmo para começar uma outra. Continua circularmente, de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral, e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito. A escrita assim obtida não é sempre muito legível. As palavras não estão separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comuns. Designaremos esta cesta com o nome de cesta piano. Substitui-se, algumas vezes, a cesta por uma caixa de papelão, muito semelhante às caixas de drágeas. O lápis em forma de eixo
como no jogo do peão. Vários outros dispositivos foram imaginados para atender ao mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado, na posição do mastro da proa de um navio, por um buraco feito na extremidade dessa haste ou bico. Se faz passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médio, tendo os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve, como no caso acima, com a diferença de que a escrita, em geral, é mais legível. As palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral, mas se seguem, como na escrita comum. O médium, podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra, obtém-se assim dissertações de várias páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. A inteligência que atua se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la. Se quer se reportar uma passagem presente na mesma página ou em uma outra, procura com a ponta do lápis, como faria com o dedo. Depois a sublinha. Se o espírito quer, enfim, se dirigir a um dos assistentes, a extremidade da haste de madeira se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não por sinais de afirmação ou de negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente a quebra. Em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura, de 3 pés. Um dos quais leva um lápis. Os outros dois são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encosta-se inclinadas e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está, algumas vezes, guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, de resto, que todas essas disposições nada têm de absoluto. A mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos, é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada da faculdade medianímica.
serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. Chamamos a psicografia indireta a escrita assim obtida ou oposição à psicografia direta, o manual, obtida pelo próprio médium. Para compreender este último procedimento, é preciso inteirar-se do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob sua influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, pelo menos, o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é, na realidade, senão um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprime esse intermediário e colocai o lápis na mão. E tereis o mesmo resultado com um mecanismo muito mais simples, uma vez que o médium escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, uma prancheta ou outro objeto, pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns com o nome de escrita involuntária, é, sem contradita, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita corrente, aos mais longos desenvolvimentos. Voltaremos ao assunto falando dos médiuns. No começo das manifestações, quando se tinham a esse respeito ideias menos precisas, vários escritos foram publicados com esta designação: comunicações de uma cesta, uma prancheta, uma mesa, etc. Hoje se compreende tudo o que essas expressões têm de insuficientes ou de errôneas, abstração feita do seu caráter pouco sério. Com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animados momentaneamente de uma vida fictícia, e que não podem nada comunicar por elas mesmas. É aqui tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Igualmente se desejaria que um autor colocasse sob o título de sua obra, que ela escreveu com penas metálicas ou de prata. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar da cesta piano que descrevemos, se serviam de um funil pelo gargalho do qual passavam o lápis. Ter-se-ia então podido ter comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira, se elas ocorressem por meio de golpes, e esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão, não será mais uma mesa falante, mas uma cadeira ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza
do instrumento, mas o modo de obtenção. Se a comunicação ocorre pela escrita, que o porta o lápis seja tudo o que se queira, é para nós a psicografia. Se é por pancadas, é a tipologia, tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, torna-se necessário uma linguagem científica. Correção, onde ouvir se quer se reportar a uma passagem presente, na mesma página ou na outra, considere, se quer se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou na outra. 2. Correção. 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, e 3 pés, dos quais se adapta um lápis. Os 2 outros são arredondados, ou munidos de uma bola de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga, ou oval. Num dos bordos, há um furo oblíquo para introduzir-se lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitarem o movimento. E de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam 2, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência, não passa, realmente, de uma lapiseira, de um apêndice da mão, de um intermediário, entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta, ou qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Dela tornaremos a falar, quando tratarmos dos médiuns. 3. Correção, onde ouvir com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animadas momentaneamente de uma vida fictícia. Entenda, com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animadas momentaneamente de uma vida factícia.